R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Foi no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. E que mesmo assim, o time considerado ideal, né? Porque o Davi Luiz ainda não engrenou. Saiu daquele jogo, o Davi Luiz saiu machucado. Ele saiu com 29 do primeiro tempo. Mas então assim, eu tô com o Pascoal. Eu tô com o Pascoal, assim, o Renato faz parte, né? Faz parte do grupo, ele também erra, ele também contribui, né? Ele também participa da derrota, mas num jogo, mais um jogo que você tem tantos desfalques, que você olha para o banco, você não tem tantas mexidas até para mudar ofensivamente o time. E do outro lado tem um time que é uma boa equipe, que está com aquela pegada da rivalidade contra o Flamengo, a atmosfera do jogo era essa, e que vai com tudo para um segundo tempo, pro tudo ou nada. Aí vem o problema do treinador olhar e não ter uma mudança no banco, a não ser na parte defensiva, de se fechar para tentar conter o ímpeto do adversário, que tem seus méritos. Foi muito mérito, qualidade do Atlético Paranaense, a subida de produção no segundo tempo. Agora, o Flamengo está há muito tempo desfalcado, isso prejudica qualquer equipe para uma sequência. É muito difícil você jogar 5, 6, 7, 8 jogos, sempre com muitas dificuldades para escalar o time e ainda perde no jogo. O Vitinho, que fazia um jogo razoável para bom, sai com contusão, teve que mexer nesse sistema. Aí muita gente vai falar, mas trouxe o Andrés para uma posição que ele não rende. O Andrés já não vinha jogando bem como segundo no jogo. Ele fez um jogo razoável. E a opção, você está ganhando o jogo, é você botar um Thiago Maia, que é muito bom jogador, e adiantado do que você botar um Kennedy que ainda não rendeu melhor. Então não vejo culpa no Renato. A única coisa que eu falaria, de repente ele poderia ter colocado o terceiro zagueiro até antes, para fazer uma linha de 5, fazer o 5-4-1, só o Gabriel Barbosa mais à frente, para tentar conter os lados, porque o Nicão ganhou todas as jogadas pelo lado direito, com a subida do Marcinho, né? E o Abner, quando ele colocou o Pedrinho, o treinador Alberto, ele adiantou o Abner, tirou o terceiro zagueiro, colocou o Pedrinho na lateral, para ser também uma força pelo lado. Nessa hora, o Renato demorou um pouquinho para botar os dois laterais, para bater ali e marcar. Contribuiu, né? Demorou de fazer essa mexida, mas ofensivamente ele não tinha tantas opções. Acho que um resultado justo, você empatar fora de casa contra um time que estava com as suas peças à disposição, o Alberto, com a pressão da arena, que é forte. E o Flamengo é que você empatou no final com a falha do goleiro. E aí fica aquele sabor ruim. Mas não é um resultado horrível com o time que o Flamengo foi, né? Com as opções que o Flamengo foi no jogo. E faltam 26 dias, hein, minha gente, para a final da Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo, a maior final brasileira da história da Libertadores. Olha aqui, o Tássio Stavali. Vou rolar a bola para você, presidente Mauro Naves. E já as entrevistas lá, Renato vai falar, Valentim vai falar. O Tássio Stavali está dizendo o seguinte, olha, o Renato poderia ter tirado o Isla mais cedo e colocado o Mateuzinho, deixado o Andrés de volante porque rende mais. Teria a opção de colocar o Kennedy
em vez de colocar o Thiago Maia. Ele erra em insistir com o Andréas na frente e não percebe que o Isla não tem condições de jogar no segundo tempo. É a opinião aqui do nosso telespectador, que eu jogo na mesa pra galera debater. Vai, presidente! A galera tá animada aqui, presidente. Depois que acaba, o resultado, é como o Zinho disse, né? É uma frustração enorme, abriu 2-0, aí se fosse lá e empatasse normalmente, e olha que foi difícil, hein? Na Copa do Brasil foi o contrário, né? Vamos nos lembrar que o Pedro empatou lá no finalzinho. Sim, de pênalti. Foi o contrário. Quem ficou frustrado lá foi o Atlético Paranaense. Exatamente. Foi e também foi no minutinho final lá no pênalti. Então, assim, frustra. Nesse caso hoje, ainda com 2-0, Gabigol desencantou. Quem sabe ele faz mais um no segundo tempo, faz o 100º. Então, assim, havia uma tranquilidade quando termina o primeiro tempo, a forma que foi o jogo e o placar que estava até aquele momento. Então era para se acreditar que o Flamengo ia ganhar. Não aconteceu, leva o empate aí no final, o torcedor vai ficar irado. Mas o Zinho falava, e você falou mesmo, né? Esse grande elenco, você vê como ele está destroçado. Você já tinha, saindo como titular, o Vitinho, que já não é um titular. O Michael, que a gente precisa decidir se vai ser o titular ou não, mas... Hoje o Michael é titular. Acho que está virando titular. Vamos ver se a Libertadores fosse hoje, tivesse Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, seria jogar. Tempo, não, eu sei. A gente discutiu aqui ontem, tem que dar um jeito de colocá-lo, só não sabemos quem vai sair, se é o Everton Ribeiro, se é o Andréas. Mas eu estou dizendo, o time já começa com dois que... o Vitinho não é, o Michael não é. Aí as opções de ataque. Sim. Kennedy, Pires da Mota e Vitor Gabriel. Pires da Mota é volante, né? Aquele marcador, né? Marcador, né? Que é o Thiago. Ele pôs o Thiago, né? Aí ele pôs o Thiago. Realmente, aí de ataque era o Kennedy e o Vitor Gabriel. Que é pouco. É são pouco. As opções de ataque. E aí ele já estava ganhando o jogo. Se ele estivesse perdendo, ele poria, como o torcedor está pedindo aí, nosso amigo aí. Esse não tem apelido, não? Porque seus amigos aí tu tem um apelido e tal. Não, os amigos aqui. Rapaz, nenhum deles, os amigos famosos aqui, nenhum deles mandou mensagem ainda hoje. Mas vamos ver. Ih, rapaz, eu perdi aqui porque, graças a Deus, são muitas mensagens. Mas o recado. Mas enfim, foi dado então, o recado foi dado. Aí ele queria o Kennedy. Ok. Mas, tô ganhando o jogo. Eu vou fechar mesmo. Eu pus o Thiago, aí põe o Bruno, aí pôs lá Rodinei e Mateuzinho tudo de uma vez, do lado, para ver se saía. Enfim, aí teve até uma pressãozinha do Flamengo também, né? Depois que ele faz as substituições, o Flamengo deu uma respirada. Melhorou um pouquinho. 5 minutinhos, foi ali tentar fazer alguma coisa, mas é óbvio que era o Atlético que estava querendo. Agora, se você olha o banco que tinha o Cuca no jogo contra o Flamengo... Sim. E aí também estava perdendo e começou por todo mundo, mas é outra qualidade naquele momento. Porque ele não tem ninguém machucado. Ele não tinha ninguém machucado. E aí é diferente. O Renato não tinha o que fazer. Tô ganhando o jogo, eu vou pôr o Kennedy pra quê? Eu vou botar os caras pra trancar mesmo. O Ferrolho lá que joga chave fora. A tática do morcego é tudo pendurado na trave. Ou então é a tática do chaveiro. Tranca tudo e joga a chave fora. Porque na última vez lá foi o contrário. Foi o Flamengo que foi lá no finalzinho arrumar aquele 2-2. As ausências. Hoje, lembrando né? aqui de cabeça, Pedro se recuperando de lesão no joelho, Diego e Felipe Luiz machucados, também se recuperando, Arrascaeta machucado, se recuperando, Zagueiros. Davi Luiz ficou de fora porque está em fase final de recuperação e volta sexta-feira contra o Atlético Goianiense, Bruno Henrique suspenso. E tem mais um que nesse momento está fugindo. E Rodrigo Caio. Ou seja, são ausências realmente muito pesadas. Mas ele voltou. O Flamengo empatou, mas ele, o príncipe rubro-negro, voltou a marcar depois de 9 jogos. Números de Gabigol. Rapaz, o segundo gol dele, tudo bem que o Santos falou, mas foi um golaço, hein? Que categoria que ele fez ali, ó. Último gol pré-jejum, Santos 0, Flamengo 4, ele fez 3 gols naquele dia. De lá pra cá, 66 dias, 9 jogos completos, 748 minutos, 24 finalizações. Aos 17 do primeiro tempo, acabou o jejum do Gabigol, que fez os 2 gols do Flamengo. Ele está a 1 gol de chegar à marca histórica de 100 gols com a camisa do Flamengo. A qualquer momento, Renato vai aparecer na tela da ESPN Brasil e nós vamos ouvir aqui o treinador, hein? Gabi foi responsável por metade dos chutes certos do Flamengo no empate contra o Furacão. Ele participou bastante do jogo, 3 finalizações. Depois aí, Renatão, hein? Renatão no telão. Boa noite, para Renato. tudo. O VAR Fala, voltando Renato. a apitar o jogo.
Bruno Henrique, mesmo de casa, postou no Twitter que se fosse ele, seria expulso. Agora, como explicar Rodinei na ponta, tendo Kennedy no banco? E para que colocar 3 zagueiros e 3 volantes, se o Flamengo, no primeiro tempo, jogando ofensivo, ditou o ritmo do jogo? Bom, é muito simples, né? É o que eu falo. As pessoas têm todo o direito de perguntar, mas não tem as informações nossas aqui dentro. O Kennedy, por exemplo, viajou com o tornozelo inchado. Ele havia machucado ontem no treino. E durante o intervalo do jogo, no momento que ele estava aquecendo, ele avisou a comissão técnica que não tinha as mínimas condições de entrar em campo, que o tornozelo dele estava inchado e estava bastante dolorido. Então, não sei se vocês viram na televisão que quando começou o segundo tempo ele tirou a chuteira e começou a fazer o tratamento. Então o Kennedy, eu não tinha o Kennedy no banco. E as opções eram o Rodinei, sim, por um lado. O Michel no final do jogo, ele cansou. E eu tinha o Vitor Luiz, que joga no lugar do Gabriel. Então essas eram as minhas opções. Quando eu fiz essas trocas basicamente iguais contra o Atlético que nós ganhamos, foi tudo bem. Eu acho que o mais importante de tudo, independente se nós estávamos com 3 volantes, 3 zagueiros, eram as opções que eu tinha. E no momento que eu fiz essas trocas, estavam faltando 3, 4 minutos do jogo. O que nós não podíamos ter deixado é tomar aquele gol, praticamente no último lance do jogo, faltando 1 minuto. Então, infelizmente, a gente tem muita gente de fora, voltando de lesões, jogadores suspensos. Então, eu optei por isso, porque eram as opções que eu tinha hoje no banco. Pergunta de Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, no primeiro tempo, o Flamengo teve um bom desempenho saindo em velocidade e aproveitando os espaços que o Atlético dava. Já no segundo, passou todo o tempo acuado e com muita dificuldade de levar perigo, fora uma postura assustada que ficou nítida. Por que essa mudança de comportamento tão grande de um tempo para o outro? Não foi ordem. A equipe tanto é que voltou a mesma para o segundo tempo. O problema é que o adversário começou a pressionar bastante, começou a empurrar a gente lá para trás. É uma coisa que acontece no futebol, não é só com o Flamengo não. O adversário vem pro tudo ou nada, começa a jogar bolas longas, você tem que se proteger e procurar sair rápido, principalmente quando você tiver a bola. Tentamos isso algumas vezes, infelizmente não foi possível. Continuamos tomando a pressão, infelizmente tomamos um gol. E depois, no momento, volta a repetir das substituições, praticamente a bola não podia nem chegar mais próximo da nossa área. Faltando 2 minutos, infelizmente tomamos um gol de bola parada. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Ainda há chance para o Flamengo no Brasileirão? Enquanto houver chance, o Flamengo vai brigar. De hoje para amanhã, nós diminuímos mais um ponto em relação ao Atlético. O Atlético tem o jogo dele amanhã, depois nós temos nossos jogos atrasados. Tem muita coisa ainda para acontecer no Brasileiro. E eu continuo acreditando muito no Brasileiro, da mesma forma que o meu grupo está acreditando. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Renato, é normal uma equipe apresentar apagões durante os jogos de maneira frequente? Não são maneiras frequentes, não. Os apagões acontecem em qualquer equipe. Não é só no Flamengo, não. A gente também precisa dar méritos pro adversário, que pressionou bastante, buscou os espaços. Tem um time bastante entrosado, praticamente a equipe joga sempre a mesma, e juntos, então tem entrosamento, principalmente nas bolas aéreas, nas bolas longas. Tem que dar os méritos para eles também. Eu levo em consideração que deu apagão no time do Flamengo. O time do Flamengo brigou, lutou durante os 90 minutos. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique dando choque. Renato, de quem é a responsabilidade do empate? Da arbitragem ou do time? Não, se eu for falar aqui da arbitragem, tem 2 coisas. As pessoas, uma que eu não gosto de falar de arbitragem. Outras pessoas vão falar que é desculpa. Mas hoje a arbitragem passou dos limites. Hoje ela passou dos limites. Na expulsão do jogador, o Kaiser, ele devia ter sido expulso. Foi uma agressão por cima e por baixo. Tanto é que o juiz expulsou na hora. Aí mais uma vez, o VAR entrou em ação. Porque quando eu falo que o VAR que apita o jogo, ninguém acredita. Aí tinha que fazer essa pergunta para o árbitro do vídeo. E ao mesmo tempo o árbitro do jogo. Mas eles não dão entrevista, eles vão embora. Na próxima rodada, eles vão estar trabalhando de novo. Nós que trabalhamos aí arduamente, diariamente, para buscar o resultado,
Nós somos os criticados. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para o Gaciba e para os árbitros, no próximo jogo, meu jogador pode dar soco então. Meu jogador vai poder agredir. Pode olhar no VAR, ele deu um soco. Não, mas não precisa ser expulso. Não sangrou, não quebrou os dentes do adversário. O que precisa fazer para ser expulso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para a arbitragem. Essas perguntas tem que fazer para o Gaciba. Não é possível. Está ali o lance. Agressão. Por muito menos uma agressão, o jogador tem que ser expulso. E o jogador que foi expulso e voltou, foi o que fez o primeiro gol. E fica por isso mesmo. Nós chegamos ao ponto do VAR não deixar expulsar o cara que agrediu. Mas amanhã vão estar lá os entendidos falando que eu estou dando desculpa. E esses mesmos, amanhã depois, se um jogador meu agrediu o adversário, por muito menos, e for expulso, eles vão falar que foi expulso justamente. O futebol brasileiro, ou ele muda, ou ele está acabando. Eu sempre fui a favor do VAR. O VAR é uma ferramenta que é impossível você errar. Então, para você ver o quanto as pessoas estão trabalhando no VAR incompetentes. Porque não é possível, não estou falando só do jogo do Flamengo, não é possível você ter todo o lance, de todos os ângulos, e você conseguir errar. Não é possível. Não é possível. Sinceramente, não é possível. Ou se muda isso, ou o VAR vai continuar apitando o jogo. Eu gostaria de saber o árbitro do VAR hoje, num próximo jogo, se ele estiver apitando e tiver uma agressão dessa dentro do campo, você não vai expulsar o jogador. Eu gostaria de saber isso. Já que nós chegamos a um ponto de termos agressões do futebol permitidas, mas amanhã eu volto a repetir, vão ter desentendidos. Não foi justamente, não tinha que ser expulso. E assim vai o futebol brasileiro. O que eu vou fazer? Vou ficar nadando contra a maré, ficar dando soco em ponta de faca? Eu sou um treinador, eu tenho que treinar minha equipe, mas está demais. Hoje realmente foi demais. Sinceramente, se eu visse um lance desse em qualquer jogo, em qualquer partida de outras duas equipes, eu não teria que nem ir no VAR. Eu vi agressão, tem que expulsar na hora. E aí vai no VAR e volta atrás. Bom, realmente, então, a partir de agora, pode ter agressão no futebol. Pode ter agressão. Se não sangrar e não quebrar nada, segue o jogo. Pelo menos foi o recado que eles mandaram hoje pra gente, né? Que pode ter agressão no futebol. Mas amanhã, volto a repetir, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não estou dando desculpa, não. Eu tenho minha parcela, nós temos a nossa parcela pelo empate, sim. Mas, se ele tivesse sido expulso, né? A história seria bem diferente no jogo. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Guilherme, da Rádio Bangu. Renato, o que explica a queda de rendimento do time no segundo tempo? É uma coisa que acontece, já falei em qualquer equipe. Principalmente, essa é a pergunta que as pessoas têm que levar em consideração, que eu não aguento mais responder, as pessoas têm que começar, né, olhar o futebol também. O Flamengo vem jogando a cada 3 dias. Os jogadores são seres humanos. Eles cansam, eles não param. Tem que treinar, viajar e jogar. Treinar, viajar e jogar. Sempre uma decisão. Sempre gente machucada, sempre gente suspensa. As opções vão diminuindo. E o jogador, ele é um ser humano. Ele cansa. Eu vejo equipes disputando uma competição só, com vários jogadores no departamento médico. Disputando uma competição só. O Flamengo até ontem está disputando 3 competições. O Flamengo não para. A cada 3 dias é uma decisão. Aí me perguntaram na última coletiva, esse mês de novembro o Flamengo vai jogar a cada 3 dias. O Flamengo vem jogando de domingo a domingo? O Flamengo vem jogando assim há 3 meses e até o final do ano vai continuar jogando assim. Mas as pessoas não querem saber se está machucado, se está suspenso, se o jogador não é humano ou não, se ele cansou ou não. As pessoas só querem saber do resultado. E o resultado hoje, apesar de, infelizmente, a gente ter cedido empate no final do jogo, o Flamengo continua bem vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Fim da coletiva de imprensa do técnico Renato. Coletiva forte do Renato, e nós vamos entrar aqui em vários temas. Começando pelo Zinho. Ô Zinho, o Flamengo realmente foi prejudicado no lance do Renato Kaiser, que foi expulso,
mas depois o árbitro foi chamado ao VAR, ao monitor, olhou e tirou o cartão vermelho e deu o amarelo. Houve um prejuízo ali para o Flamengo? Sim ou não? Sim. Para mim, assim, o Renato Kaiser estava muito pilhado, deu para ver isso o jogo todo, né, discutindo a todo momento, dando entradas mais fortes. Eu conheço muito o Renato Kaiser, até me estranhou, porque ele trabalhou comigo no Vasco, né? Pode ser essa rivalidade já, porque ele é criado nas categorias de base do Vasco. Mas, enfim, estava muito pilhado, tanto é que foi chamada a atenção no vestiário, né? Voltou mais calmo, tranquilo, que ele é bom jogador. Ele é bom jogador, né? Um cara que sabe fazer gol e fez. Agora, ele agrediu. E naquela agressão ali, não tinha outro. Tanto é que o árbitro expulsou. E nesse ponto eu concordo com o Renato. Aí o VAR não tem que se meter nisso, né? Já é uma decisão ali de campo, do juiz. Estava perto do lance, viu? E está acompanhando o que está acontecendo no jogo, né? Então, por isso que eu falei, foi uma das piores arbitragens que eu vi no campeonato, porque foi um conjunto, VAR e o árbitro. Tanto é que anular um gol legítimo do Atlético Paranaense, né? Outra besteirada que já ia se fazer no jogo, né? Foi ridículo, né? Não precisava de VAR, não precisava de nada ali. O Bandeirinha levanta ali e até dizem que é um ótimo, né? Bandeirinha, que bom, mas ele ia falhando num lance facílimo, né? O próprio Isla estava dando condição, porque ele que participava do lance ali. Então eu acho que sim, prejudicou nesse lance e ainda para culminar tudo isso. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.